E hoje a gente vai conversar sobre o Espírito Santo. Sim, eu vou continuar a série do Espírito Santo. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o fruto do Espírito e sobre os dons. Eu quero fazer uma pincelada geral para você entender melhor sobre os dons do Espírito Santo. Como você pode fluir nos dons. Eu vou orar, eu quero gastar bastante tempo aqui orando com você para quebrar tudo na sua mente que te faz ter resistência a acreditar nos dons do Espírito Santo, que quer te atrapalhar de fluir nos dons do Espírito Santo. E para você receber, se você ainda acha que você não tem o Espírito Santo, vou orar para você receber o Espírito Santo. Se você tem, mas você tá morno, para você pegar fogo novamente, você ser cheio do Espírito Santo. Esse vídeo vai ser bem cheio, bem completo. Só que primeiro, eu preciso muito esclarecer dúvidas, confusões e gastar um tempo te explicando sobre o fruto do Espírito. Porque eu recebo muitas perguntas de vocês, muitas dúvidas, e eu vejo muita gente que não entende ainda. Não tô falando que a culpa é sua, mas eu tô aqui pra te ajudar a entender. Porque esse vídeo, meu intuito com esse vídeo é te ajudar a perceber o Espírito Santo. Porque ele vai ficar mais contente que você vai poder perceber ele do que você. A gente já tem vídeos aqui no canal, vídeos que eu já fiz tem um tempo já, explicando quem é o Espírito Santo, como que você recebe o Espírito Santo, por que que você precisa do Espírito Santo, o que que vai te atrapalhar de ouvir o Espírito Santo, o que que vai te atrapalhar no seu relacionamento com o Espírito Santo. Eu já expliquei sobre apagar o Espírito, mas hoje eu também vou explicar pra você mais sobre a questão de apagar o Espírito, negando o poder, negando a profecia, negando os dons. Isso apaga o Espírito. Já tô avisando que vai ficar longo, então eu vou tentar não entrar muito a fundo em cada um dos dons, porque senão a gente realmente fica aqui 4 horas só conversando, contando histórias de dons e dando exemplo e aprofundando muito. Esse vídeo aqui eu não vou ficar tentando te convencer que os dons não cessaram. Se você quer uma defesa do porquê que não é o cessacionismo, não vai ser esse vídeo, porque senão a gente vai gastar muito tempo com muita coisa que não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é para quem quer de coração, já quer, eu quero o Espírito Santo, eu quero fluir nos dons, eu quero mais de Deus, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que é, eu não sei o que é pra mim. O foco desse vídeo é esse, tá? Porque eu me identifico, eu cresci numa igreja cessacionista, completamente calvinista e completamente fechada pros dons. Eu mesma não orava em línguas até 2019, eu acho que eu já tinha 24 anos. Eu não fluía nos dons, eu não sabia nada, mas eu tinha o Espírito Santo, porque eu tinha o fruto do Espírito, e eu já vou te explicar pra você perceber que você, provavelmente, eu acredito que a maioria de vocês que entregou a vida pra Jesus, que nasceu de novo, que vive uma vida com Deus, tem sim, tá? Eu acredito que sim, você tem o Espírito Santo, tem um relacionamento com ele, mas a questão é que você não acredita que tem, ou então você não é consciente disso, você não percebe. Então esse vídeo aqui vai dar exemplos para mostrar no seu dia a dia como que sim, você já, provavelmente, eu acredito que sim, você já tem uma interação com Deus, até porque Ele quer falar com você, e aqueles que são filhos dele, as ovelhas reconhecem a voz, então Deus, Ele quer que a gente reconheça a voz dele. Então eu tô fazendo aqui de coração para te ajudar. Pega um papel e caneta, senta aí, pega uma pipoca, eu vou pegar aqui uns textos bíblicos pra gente começar a nossa conversa. Quero fazer esse vídeo de uma forma bem leve e descontraída, mas não significa que não é um vídeo poderoso. Porque eu orei muito pra esse vídeo, tenho esperado meses pra fazer esse vídeo, acredite, eu sei que vocês têm me pedido, mas eu não queria dar um passo que não tava no momento. E eu senti de Deus assim, é hoje, é agora, vai, então eu tô aqui, e eu senti Ele depositando em mim o que eu preciso pra passar pra você de unção nesse vídeo, que esse vídeo é um vídeo de transferência de unção. Então vamos conversar? Eu quero começar te explicando sobre o fruto do Espírito, porque eu já expliquei em outros vídeos que o Espírito Santo, ele não é um poder, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade. E a gente, até quando a gente estuda teologia, a gente usa o termo pessoa, não porque ele é uma pessoa, mas pra gente poder identificar como uma pessoa, como um ser, né? Que ele é um ser divino e não como um objeto. E a gente não tem palavras na Terra pra poder descrever Deus completamente. A gente usa as nossas palavras limitadas, gente. Então, vamos lá, vamos usar a nossa imaginação humana limitada e as nossas palavras limitadas pra explicar um ser infinito. O Espírito Santo, ele é Deus, já tem vídeos aqui explicando a pessoa dele. Como que você recebe o Espírito Santo? Você entrega a sua vida para Jesus. Jesus se torna o Senhor da sua vida, o seu Salvador, porque Jesus morreu na cruz no seu lugar. Tem vídeos aqui explicando o que Jesus fez por você. E recentemente eu tenho batido bem nessa tecla para você entender o Evangelho, o que é o Evangelho. Então, se você não sabe o que é o Evangelho, o que é ser cristão,
dá uma olhada nos outros vídeos, porque se você ainda não entregou a vida pra Jesus, eu vou fazer essa oração com você no final, tá? Depois que eu explicar tudo isso. Mas o requisito é, você entrega a vida pra Jesus e você pede, Senhor, me dá o teu espírito. Porque na palavra fala que quanto mais o Senhor não vai dar o seu espírito para aqueles que pedem. Então você pede, Senhor, eu entreguei minha vida para Jesus, me dá o teu espírito, vem morar em mim, me enche do teu espírito, Jesus me batiza no teu Espírito Santo. E o próprio Jesus vai te encher, te dar esse presente maravilhoso que é o Espírito Santo. E aí vai morar uma pessoa dentro de você. Eu já vou começar com desenhos, vocês me conhecem, que eu gosto de explicar de uma forma mais simples possível, mais entendível, mais lúdica, porque o meu alvo aqui, gente, não é mostrar pra vocês que eu sei, é fazer você saber. Deus vem morar dentro de você. É como se tivesse duas cabecinhas em você. É como se você fosse uma pessoa com duas cabeças. Mas são duas cabeças espirituais. É o seu espírito que tá dentro de você e o próprio Espírito de Deus que tá dentro de você. Isso é importante porque muitas pessoas, elas olham pra si quando elas querem fluir nos dons. Por exemplo, eu quero profetizar, eu quero orar em línguas, eu quero entregar uma palavra de conhecimento. Eu vou explicar mais pra frente cada um desses dons. Só que aí a pessoa olha pra ela, pra sua humanidade, pro seu espírito humano, e ela vê que ela não tem essa capacidade porque realmente não é da gente. Aí a gente fica frustrado. Eu nunca vou conseguir. Não, você tem que aprender. Fluir nos dons é você olhar não pra você, é você olhar pro Espírito Santo dentro de você. Por isso que fluir nos dons, na verdade, é você aprender a fluir com o Espírito Santo, a dançar com o Espírito Santo, a se unir com o Espírito Santo, a abraçar o Espírito Santo e fazer o que ele quer. Fluir nos dons é você aprender a se voltar pro Espírito Santo, acessar ele e em conjunto e parceria com ele, com o Espírito dele, fazer as coisas. E o Espírito dele que tá dentro de você vai fluir por meio de você e vai vir a existência, que vai sair pro mundo externo. E é o Espírito dele, é o poder dele que faz essas coisas. Não é quando, eu quero entregar uma palavra de conhecimento, ou então eu quero que Deus me dê uma visão, alguma coisa, eu vou olhar pra mim como eu sou boa. Não, eu vou olhar pro Espírito Santo. Já até tem um vídeo aqui que eu já usei esse desenho, vou lá de novo, que você não tá sozinho, o Espírito Santo tá dentro de você e existe dois seres agora dentro de você. Você nasceu de novo, o Espírito de Deus veio morar dentro de você. E nesse relacionamento com o Espírito Santo, o primeiro sinal, a primeira prova de que você tem o Espírito Santo, gente, é o fruto do Espírito. E eu quero ler esse texto aqui com você. Tá em Gálatas 5:22. Porque antes, em Gálatas 5:19, ele tá falando das obras da carne. As obras que são contra o Espírito Santo, da carne pecaminosa, da natureza pecaminosa. Que a gente morreu para essa natureza pecaminosa, então a gente não pode continuar praticando isso. Porque já que a gente morreu para essa natureza pecaminosa, a gente não pode ser conduzida por ela. Você tem a natureza de Deus agora dentro de você. Então você não pode viver praticando as obras da carne, não pode viver em pecado. É por isso que o pecado não tem domínio sobre você, você tem que vencer, você não pode viver nisso. Até porque dá legalidade pro diabo e dá porta pro diabo na sua vida, pra opressão, pra ataque, mas a carne, desejo que é contra o espírito, e o espírito que é contra a carne, porque o espírito quer coisas santas. Que agrada a Deus, ele é santo, né? Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, se você quer pecar, você não vai fazer o que você quer pecar, você vai fazer a vontade do Espírito. E já vou adiantar, quando a gente vive em relacionamento, voltando-se pro Espírito Santo, ele muda os nossos desejos. Então, se antes você tinha muita vontade de ficar vendo imoralidade, muitas coisas assim, quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, mais ele vai transformar essa vontade. E você não vai mais ter vontade de ficar pecando, de ficar vendo aquelas coisas, porque você nasceu de novo. E ele vai santificar suas vontades. Você não vai ter essas vontades mais. Mas você tem que lutar contra a vontade que você sente agora, pra você se voltar pro Espírito Santo, pra você focar nele, pra ele transformar sua vontade. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ira, ciúmes, egoísmo, dissensões, facções, inveja. A gente tem um vídeo sobre inveja aqui. Se você viu o vídeo sobre inveja, me diz aqui. Se não viu, veja, porque esse vídeo tá libertador, de libertação da sua vida contra inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, vai pro inferno, não vai pro céu. Tô falando a verdade, tá aqui na Bíblia. Entretanto, o fruto do Espírito Santo é a prova que você tem o Espírito Santo, que você tá sendo transformado no caráter de Cristo, que você tá sendo transformado por ele. É um processo. Mas olha aqui a prova. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus
crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Ou seja, eu pertenço a Cristo, eu não vou ficar na carne, no pecado, nos desejos, nas coisas que eu fazia antes, porque isso é coisas pecaminosas, essas paixões da carne, eu não vou alimentar esse desejo do pecado. Porque eu pertenço a Cristo. Então, se você pertence a Cristo, você vai se voltar para o Espírito. Já que nós vivemos no Espírito, ou seja, você vive nesse constante relacionamento, você vive no Espírito, no caminho do Espírito, andemos também com o Espírito. Andemos juntos, fazendo a vontade dele, conversando, considerando, obedecendo, negando a carne. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, porque isso é obra da carne. E eu quero focar aqui, no fruto do Espírito. Tem gente que explica como se fosse uma fruta, por exemplo, uma mexerica com vários gomos, assim. Porque as pessoas falam os frutos do Espírito. Na verdade, é o fruto, é o Espírito Santo que vai produzir o caráter dele em você. E isso aqui é a coisa mais importante que você precisa aprender nesse vídeo. Sem entender o fruto do Espírito, não adianta de nada os dons. Não adianta. Porque o fruto do Espírito é o caráter de Deus em você. É o que vai dar resultado na sua vida. O que vai te dar mais resultado na sua vida não é você profetizar e entregar várias profecias certas, não é você saber o futuro, não é você entregar palavras de conhecimento, não é você orar com gente e elas serem curadas, não é você fazer milagres e maravilhas. Isso não vai dar resultado. O que vai dar resultado eterno é o fruto do Espírito. Em 1 Coríntios 13, Paulo fala aqui, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, amor é o fruto do Espírito. É a transformação interna, é a mudança interna que dá resultado no seu caráter. Se você não tiver amor, você vai ser como um sino, um barulho, que ressoa um prato que retine. Você vai profetizar, blá, 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 vai estar acertando a profecia está 100% certa, mas é uma profecia vazia, que não vai ter impacto para a eternidade nem na sua vida. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenha uma fé, ou seja, o dom de fé, capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê tudo aos pobres, tudo que eu possuo, fazer coisas e obras externas, e eu entregue o meu corpo para ser queimado, gente, tá se martirizando, morrer por causa do evangelho. Mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Ou seja, a coisa mais extrema que você pode fazer na sua vida, se você não tiver o fruto do Espírito, se você não tiver a motivação correta, é lixo, não vale de nada. É à toa, você tá fazendo um sacrifício à toa. Então, ainda que você faça todos os cursos proféticos que existem no mundo, gente, eu fiz muito curso profético, sei do que eu tô falando. Ainda que você faça todas as escolas proféticas e todas as coisas, e que você profetize muito, e você acerte todas as profecias, e você ore em línguas, e você faça tudo. Se você não tiver amor no seu coração, amor por Deus, e permitir Ele fluir pela sua vida, e amor pelas pessoas, e amor de verdade, o fruto do Espírito, não adianta de nada. De nada. Esse é um dos motivos que eu levei um tempo pra gravar novamente essa série. Eu sempre quis entrar a fundo com vocês em todos os dons. Por mim, eu explicava pra vocês em detalhes todos os dons. Mas eu sempre pensei no fundo do meu coração com o Espírito Santo. Tem muita gente que não tá preparado, porque muita gente busca o externo, que quer orar em línguas na frente pros outros, que quer profetizar, que quer entregar palavras de conhecimento, porque acha bonito e é legal. E é legal, eu amo profetizar. É o que eu mais amo fazer. Mas se você não tiver amor, se você não tiver a mentalidade certa, que isso é por amor, a motivação de todos os dons é por amor para edificar o corpo de Cristo, para alcançar vidas, você vai estar perdendo seu tempo e gastando sua voz à toa. Porque não vai nem te dar recompensa e nem vai mudar nada na sua vida. Simplesmente vai impressionar alguém ou o seu ego. Por isso que eu quero que você entenda que o principal é o fruto do Espírito. Repete comigo. Desenvolver o caráter de Deus e o fruto do Espírito Santo na minha vida é mais importante do que conseguir fluir em todos os dons. Desenvolver o fruto do Espírito na minha vida é o sinal de que eu estou avançando no meu relacionamento com o Espírito Santo, amadurecendo com Deus, de que eu estou agradando Deus, não os dons. Os dons, eles vão ser sinais para seguir aqueles que creem, mas primeiro você tem que desenvolver o seu relacionamento com Deus. Focar em ser uma pessoa amável, em ser uma pessoa paciente. Você entender que a motivação é por amor. Amor a Deus, é você realmente, Deus, eu te amo, eu faço isso porque eu te amo, Deus, não porque eu quero aparecer, não por aparência. Deus, eu vou fazer isso por essa pessoa porque eu amo. Deus, eu vou jogar o lixo fora pra pessoa porque eu amo. É por amor. E depois em 1 Coríntios 13 descreve o amor, que o amor é paciente, ele é benigno, ele não se ira, ele não busca os próprios interesses. Então, tem muita coisa aqui pra você dissecar só sobre o fruto do Espírito.
O fruto do Espírito é amor. Aí você quer saber se você está desenvolvendo o fruto do Espírito? Vai dar uma olhada em como que é as características de uma pessoa que reage em amor, que age em amor. O fruto do Espírito é alegria. Vai pesquisar todos os versículos na Bíblia que falam sobre alegria. Você vai achar muitos. Muitos. A alegria do Senhor é a nossa força, que a gente tem que se alegrar em Deus, que o fato da gente ter Deus já é motivo pra gente se alegrar e regozijar. O fruto do Espírito é paz. Vai pesquisar todos os versículos que falam sobre paz, as promessas sobre paz, como que é você viver uma vida de paz. Que o Senhor conserve em perfeita paz aqueles cujo propósito, cuja mente, a determinação do coração é firme no Senhor. Você vai começar a identificar, entendeu? Como já tem muita coisa que você já pode fazer. Que às vezes as pessoas, não, eu só quero profetizar. Não, você precisa disso aqui. Isso aqui é um fundamento. Porque se você não tiver fundada no fruto do Espírito, todas as suas profecias depois elas vão ruir, vai ser de nada, igual Paulo falou, em vão. O fruto do Espírito é paciência. Observa você no dia a dia. Quando você tá numa fila, você tá reclamando? Ai, que saco, essa fila demora demais. Ai, que demora. Ai, tá pronto. Ai, vai demorar quanto tempo? A comida tá pronta? Ai, não chega logo. Ai, essa pessoa não chega logo. Ai, tô esperando há horas. Você precisa atrapalhar o fruto do Espírito. Gente, o tempo vai passar de qualquer forma, então que ele passe com você tranquilo em vez de você reclamando. O fruto do Espírito é amabilidade. Você trata as pessoas com amabilidade? Sendo amável? Sendo gentil? A gente precisa ser gentil. Palavras gentis são como mel pra alma. A gente precisa ser gentil. Não tô falando pra você ser bobinha, fofinha. Gente, eu não me considero uma pessoa super fofinha, mas eu sempre oro pra Deus me ajudar a ter um espírito manso e doce, porque Jesus ele é manso e doce, entende? Mas não significa que eu fico com coraçõezinhos e florzinhas o tempo inteiro, tanto que vocês sabem que essa não é a minha personalidade. Mas o Espírito Santo, ele é amável, ele é gentil. Você pode ser amável como pessoa, você pode sorrir, você pode fazer gestos de uma forma mais amorosa e gentil, ao invés de sabe, gritando, acusando, brigando. Isso não é um fruto do Espírito. Mas a amabilidade é bondade, você fazer atos de bondade com as pessoas. Fazer bondade de graça, mesmo que ninguém veja. Isso é o Espírito Santo trabalhando no seu caráter. Fidelidade. Se você é uma pessoa fiel, fiel à sua palavra, fiel a Deus, fiel não importa o que, fiel aos compromissos. Isso é um fruto do Espírito, é uma pessoa confiável, fiel. Sobre fidelidade, o Espírito Santo acabou de me dar um exemplo. Ser fiel às suas amigas, não ficar fofocando as suas amigas, não ficar espalhando os segredos delas. Ser uma pessoa fiel, fidelidade. Mansidão, ser uma pessoa mansa, gente. Não uma pessoa que reage com... entende? Mansa, tá tudo bem. Mansidão, todo mundo fala que é força sobre controle. Mansidão não é você ser uma pessoa mole, uma pessoa Zé Mané. Eu gosto muito de ver animais. Então, às vezes, eu fico vendo, por exemplo, uma leoa e os leõezinhos, eles estão, tipo, brincando com a leoa, puxando, sabe? Ou um leão, ou um leãozinho puxando. Gente, o leão, pra mim, aquele é um exemplo de mansidão. Não é que o leão, ele é mole e o leãozinho é mais forte, não. O leão sabe que ele, com uma bocada, ele estraçalha o bichinho. Mas ele entende que não tem necessidade. Mansidão é força sob controle. Você sabe que você poderia fazer muita coisa, mas você tá tudo bem. Você se submete. Mansidão tem muito a ver também com submissão. Você submete a Deus. Submete ao tempo de Deus. Por isso que eu fiz aqui também um vídeo enorme sobre relacionamentos. O que tem a ver, Giovana? Namoro, casamento. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. A forma como você reage com insubmissão, seja a Deus, seja numa questão de relacionamento, trabalho, chefe, mostra o fruto do seu coração, a sua carne ou o espírito. E eu gosto muito de usar exemplo de solteirice, até porque é a minha vida. E, gente, essa questão de insubmissão de tantas jovens, ai Deus, eu vou atrás do cara, vou fazer do meu jeito. Tá mostrando muita coisa no seu coração, no seu relacionamento com o Espírito Santo. Gente, não tem como compartimentar, colocar em compartimentos. Deus, essa área aqui eu vou ser super espiritual, mas essa área aqui não, eu não quero saber do Espírito Santo. Fazendo isso, você tá entristecendo o Espírito Santo. Não tem como, gente, se você quer fluir mais com ele em todas as áreas. E o fruto dele vai impactar todas as áreas da sua vida. Domínio próprio. E aí, você tá controlando seus impulsos? Tá controlando o domínio próprio é legal, porque é quando você quer e quando você não quer. Por exemplo, eu não tô afim de fazer, mas eu tenho domínio próprio. Não é porque eu não tô afim, eu vou fazer. Eu não tô afim de fazer um trabalho, eu tenho que fazer. Entende? Não ficar procrastinando, não deixar o que você sente mandar. E domínio próprio pra quando você quer fazer e você não faz também. Domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. E é muito legal, a gente tem muito conteúdo de jejum aqui no canal. E conversando um pouco sobre o jejum me ensinou a ter um domínio próprio absurdo.
absurdo em relação à comida. Realmente, é um fruto do Espírito. E você vai trabalhando isso, você vai desenvolvendo e você vai amadurecendo. Muita gente pensa assim, eu tenho que ter 100% de domínio próprio hoje. Não, se você já tiver 1%, já tá bom, porque você vai exercitando. Você vai crescendo. E isso aqui é a prova do Espírito Santo operando em você. Porque primeiro ele opera em você. Quando eu conheci o Espírito Santo em 2015, que eu descobri que o Espírito Santo era uma pessoa, porque eu cresci numa igreja que não ensinava nada. A igreja que eu cresci falava que os dons cessaram, ela super sensacionista, e eu acreditava, tá? Na época eu acreditava, porque era o que eu fui ensinada. Eu cresci achando que, porque eu fui ensinada, de que os dons eram só para aquela época da igreja, porque só era necessário naquela época para consolidar o evangelho. Depois que o evangelho estava consolidado, eu não precisava mais dos dons. Gente, isso é uma completa heresia. Isso é uma mentira do diabo misturada no evangelho para impedir a gente de fluir nos dons do Espírito, de negar o poder de Deus. E aqui na Bíblia fala sobre isso. 2 Timóteo 3:1. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, completamente contrários ao fruto do Espírito, fruto da carne. Egoísta, só pensa em si. Avarento, mão de vaca. Presunçoso, se acha que consegue, que é bom sozinho. Arrogante, blasfemos, desobediente aos pais, ou seja, não obedece seu pai, sua mãe, está fazendo o fruto da carne, seguindo Satanás. Ingratos, ímpios. Eles não vão ter amor pela família, vão menosprezar a família. É o que tá acontecendo hoje, gente. Quantas ideologias querem destruir família? Irreconciliáveis, não reconciliam, não perdoam. Caluniadores, fica falando mal dos outros, fofocando. Sem domínio próprio, ou seja, sem o fruto do Espírito, que a gente acabou de falar, sem domínio próprio. Cruéis, perversos, cruéis, gosta de ver o mal, quer ver o mal. Quero ver o bicho pegar fogo, o barco pegar fogo, que é o mal, cruel. Isso é crueldade. Que fica torturando também, sabe? Inimigos do bem. Não quer fazer o bem, inimigos do bem. Nossa, isso é forte, Jesus, isso é terrível. Traidores, ou seja, é o oposto de fidelidade. Olha aqui, eles são completamente opostos ao Espírito Santo. Precipitados, ou seja, o fruto do Espírito é paciência, você espera por Deus, pela ordem de Deus. Quando você é precipitado, você não tá nem aí, você não quer saber, você não espera, você vai fazer do seu jeito. Soberbos, é o oposto de humildade. Mais amante dos prazeres do que amigos de Deus, ou seja, mais amante dos seus prazeres que alimentam a sua carne do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também deste. Você tem que ficar longe desse tipo de pessoa. Esse versículo aqui, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, em outras traduções, na verdade, vou fazer uma tradução livre da tradução que tá lá. É tendo aparência de pessoas de Deus, godliness. Tendo aparência de piedade, tendo aparência de pessoas que são de Deus, mas negam o poder de Deus. Tendo aparência de piedade, tendo aparência de pessoas de Deus, tendo aparência de coisas de Deus, mas negando o poder de Deus. Então, são coisas que parecem cristãs, parecem de Deus, mas negam o poder de Deus. Ou seja, negam o fruto do Espírito, porque tudo isso aqui é oposto ao fruto do Espírito, e negam o poder de Deus, ou seja, negam os dons, o que o Espírito opera. Negam o fato de que o Espírito Santo está operando, está fazendo sinais, milagres e maravilhas hoje, está negando o poder de Deus. Isso é doutrinas erradas de pessoas que são completamente inimigos de Deus. Afaste-se também dessas pessoas. Mas a gente tem que ficar longe. E esse vídeo é para abrir os seus olhos, porque eu quero que você, eu quero que você flua nos dons do Espírito Santo. Eu quero que você flua no poder de Deus. Eu quero que você ore com as pessoas e elas sejam curadas. Eu quero que você opere nos dons proféticos, no palavra de conhecimento. Eu quero que você olhe para uma pessoa e que você tenha uma visão e você entregue. E eu quero. É possível. Eu aprendi, você pode aprender. Mas se você não tiver baseado no fruto do Espírito, você pode cair nessa armadilha de ser tudo isso e negar a Deus e fazer igual ele avisou aqui em Coríntios, que é tudo vazio, não vale de nada. E o pior, tem uma passagem na Bíblia, eu vou ler pra você. O Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, o Criador do universo, avisou aqui, ó, Mateus 7:15, sobre os falsos profetas, sobre essas pessoas falsas que têm a aparência de Deus, a aparência de serem de Deus, mas não são. São completamente lobos disfarçados que querem enganar os cristãos, mas você não vai ser enganado, porque esse vídeo é pra você não ser enganado. Ouve cada palavra que eu tô falando nesse vídeo aqui, é pra você não ser enganado. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores, porque por dentro não tá o fruto do Espírito, por dentro tá o fruto da carne.
Vocês os conhecerão por seus frutos. Olha, o fruto, as ações, as reações. Observe as pessoas. Se é uma pessoa que ela quer ser o pastor, o pregador, o profeta, o apóstolo, o irmão poderoso, ungido, que quer gritar no microfone, mas na hora que ele desce do palco, ele começa a ser grosso com as pessoas, ele começa a humilhar as pessoas, ele começa a xingar, ele começa a ser grosso com a mulher, grosso com os filhos. Mulher, cala a boca! Isso não é um fruto do Espírito Santo, isso é um fruto da carne. E as pessoas têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus e elas são lobos em peles de ovelhas. O grande que quer mudar a voz e gritar, ou então a pessoa que quer ser o grande profeta, mas na hora que ele entra no carro, começa a xingar todo mundo e dá o dedo pra todo mundo que passa na rua. Gente, são muitos exemplos. Observem os frutos das pessoas. A pessoa quer falar de Deus, quer... Tá, mas aí vai fazer um monte de coisa errada. Por exemplo, tem um monte de gente que quer... Ai, é muito bonito postar que eu tô lendo a Bíblia e orando. Não acho errado, poste. Mas aí no seu dia a dia você vai fazendo um monte de coisa errada e você sabe que você tá quebrando um monte de regra, um monte de regras, de leis, e você não tá nem aí, e o seu coração tá completamente endurecido, e você furta, e você pega as coisas escondido, e você rouba. Entende? Não seja uma pessoa que engana a si mesmo. É nesse contexto que a palavra fala pra gente ser praticante da palavra de Deus e não só ouvinte enganando a si mesmo. Não se engana. Vamos lá. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Não tem como. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore má dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Queima na eternidade. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Jesus está te avisando para você não ser enganado por falso profeta. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é todo mundo aquele que fala Senhor, Senhor, glória a Deus, aleluia. Nem todo mundo que fala isso vai entrar no céu. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, Senhor, quero fazer a tua vontade, não a minha carne. Esse é que vai entrar. Não é só uhul, aleluia, glória a Deus, depois não tá nem aí. Muitos me dirão naquele dia, no dia que tudo vai acabar, gente, e todo mundo vai estar diante de Deus. Jesus vai estar lá diante do trono, no julgamento, olhando pra gente. E muitas pessoas vão falar, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Senhor, eu fui pro palco e entreguei profecia para não sei quantas pessoas. Em teu nome, eu expulsei um monte de demônio. Em teu nome, eu realizei um monte de milagre. Consegui, a pessoa foi e fez e gritou e fez um monte de sinal e maravilha. E Jesus responde, então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha aqui, praticam o mal. Então não seja enganado por pessoas que têm aparência de piedade, godliness, de piedade, pessoas que agem como pessoas de Deus por fora, mas elas praticam o mal, porque a gente reconhece pelos frutos. Então, se você não conhece a vida da pessoa, a pessoa chegou agora, observa. E não fica julgando, não vou acreditar. Mas, Senhor, o seu Espírito Santo que está em mim vai me dar testemunho de que eu sou filho de Deus. Então, o mesmo Espírito Santo que está em mim, que eu quero praticar o bem, não o mal, vai testificar comigo que aquela pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo. Não seja uma pessoa cética. Eu não acredito em nada. Mas também não seja uma pessoa que deixa todo mundo pôr a mão na sua cabeça e recebe tudo. Gente, eu não deixo todo mundo pôr a mão na minha cabeça. Eu já falei pra um monte de gente, não põe a sua mão na minha cabeça. Porque eu não conheço um monte de gente desconhecida. Não cai nessa de todo mundo que fala que vai entregar profecia. Ainda mais hoje na internet. Tem muita gente. Eu já fiz um vídeo aqui. Esse vídeo é crucial. Eu fiz esse vídeo pra você não cair no espírito de manipulação, no espírito de engano. Porque demônios, espíritos malignos, eles operam sinais, milagres e maravilhas também. Então, muita gente tá operando muita coisa, não é no poder do Espírito Santo, é no poder de demônios. E tem muita gente que tá usando o poder maligno do inferno para enganar muita gente com aparência de piedade, mas eles praticam o mal pelos frutos, eles não têm o fruto do Espírito. É por isso que eu tô esse tempo inteiro tentando te mostrar que se você quer fluir nos dons puros e perfeitos do Senhor Deus, Ele quer que você, filho e filha de Deus, flua. Mas o principal é você focar no fruto. Para você não praticar o mal, para você não fazer as coisas com a intenção errada, para você não ser completamente rejeitado pelo Senhor. Não, você tem que se preocupar com o seu caráter de Deus, com o relacionamento com Deus, para você não ser enganado. E eu acredito que sim, você tá aqui vendo esse vídeo até agora porque você realmente tem fome e sede de Deus. E Deus me coloca na sua vida para te ajudar e traz você aqui para você aprender. Então, foca no fruto do Espírito Santo.
eu conheci o Espírito Santo sozinho no meu quarto, conversando com ele, descobri que ele era uma pessoa, comecei a orar, comecei a interagir com o Espírito Santo. E, gente, foi muito passinho de formiga, muito pouquinho pra eu fluir nos dons. Demorou bastante porque eu não tinha nada de conhecimento disso que eu tô passando pra vocês. Não tinha ninguém pra me ensinar, não sabia de nada. Quem me ensinava era o Espírito Santo. Não vou falar que eu não tinha ninguém pra me ensinar, me perdoa o Espírito Santo me ensinava. Mas ele conhecia o meu passado de ser criada em engano e de medo, de trauma. Eu tinha medo desse negócio de dons, eu tinha medo desse povo que manifestava e dons e orava em línguas, porque eu cresci acreditando que era tudo palhaçado. E eu cresci acreditando que era tudo engano. Eu cresci acreditando que esse pessoal que ficava orando em línguas era tudo falso. Eu cresci errado julgando, mas eu estou te explicando também pra você não acreditar em tudo que você vê. Então eu cresci errado julgando e completamente cega, tinha uma venda nos meus olhos espirituais, Jesus tirou. E quando eu comecei a conversar com o Espírito Santo, eu comecei a ver uma mudança em mim nos frutos. Eu andava todo dia sorrindo, eu olhava pro céu, eu me sentia feliz, eu sentia alegria do nada. Eu estava estudando para concurso em 2015, então eu passava horas e horas e horas e horas estudando para concurso e fazia faculdade estudando, pegava ônibus em Goiânia, pegava o coletivo. Só que eu fazia tudo isso sorrindo, feliz e pulando e dançando e falando Deus é lindo, Deus é bom. E, gente, isso não é natural, isso é sobrenatural. É o fruto do Espírito. Eu vivia em paz. Eu me lembro eu olhando pro céu em paz, jogando beijo pro céu. Eu vivo fazendo isso até hoje. Mas é o sinal do fruto do Espírito. E eu não sabia que era o fruto do Espírito, mas eu tinha o fruto do Espírito. Aí que eu comecei a ter sonhos proféticos, Deus começou a me mostrar. Desde criança ele me mostrava, mas eu não entendia. Ele começou a me mostrar o futuro em sonhos. Ele me mostrou, antes de eu ser aprovada no concurso, ele me mostrou em sonhos o lugar que eu ia trabalhar. Ele me mostrou que eu ia passar em 7º lugar no TRE São Paulo. Ele começou a me mostrar tudo em sonhos. E eu falava pra minha mãe, mãe, eu sonhei isso. Eu sonhei aquilo. Eu não sabia que era Deus, eu achava que era minha cabeça. E depois os meus sonhos começaram a ser exatamente tudo que eu sonhava acontecia. Eu passei exatamente em 7º lugar, igualzinho no sonho. Eu fui trabalhar no lugar igualzinho. Deus foi me mostrando tudo em sonhos. Aí eu comecei a pensar, cara, eu acho que Deus tá me mostrando o futuro em sonhos. Mas eu ainda não sabia que isso é uma forma normal de Deus conversar com seus filhos. Deus, ele conversa com a gente em sonhos. Aí foi quando um livro caiu nas minhas mãos, que eu comprei esse livro, na verdade, sobre o falar em línguas. Eu já indiquei esse livro pra vocês, o livro do pastor Luciano Subirá. E o primeiro dom que eu comecei a entender, o primeiro dom que eu fui mais esclarecida a respeito, foi o dom de orar em línguas. Quando eu li esse livro, eu entendi que orar em línguas é um dom que não vem de mim, não é do Espírito da Giovana, não é que eu tenho essa capacidade, mas o Espírito Santo de Deus que está em mim, que tem a capacidade, que ora por meio de mim. Por isso que ele pode orar a qualquer hora, a qualquer momento, 24 horas por dia, eu querendo ou não, eu feliz, querendo ou não, eu tenho que querer, eu tenho que abrir a boca. Mas eu feliz ou não, eu triste ou não, eu afim ou não, eu me sentindo crente ou não, é o Espírito Santo que ora. Eu acesso ele, é ele que ora. Eu entro em parceria com ele e ele ora. Só que eu não orava em línguas. Porque eu cresci acreditando que ou era uma falsidade, ou então tinha momentos da minha vida que eu acreditava que eu não era crente de verdade, porque eu não orava em línguas. E eu acreditava que eu não tinha o Espírito Santo porque eu não orava em línguas. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Por isso que eu já expliquei pra vocês o fruto. E eu acreditava que só quem era realmente crente de verdade orava em línguas, e eu acreditava que só quem Deus gostava orava em línguas. Gente, tudo isso são mentiras do diabo que eu acreditava, e isso me impedia de orar em línguas. Por isso que eu já tô te avisando. Eu acreditava que só quem Deus queria que orasse em línguas e orar em línguas, que eu não era crente, eu não tinha conseguido agradar a Deus o suficiente para orar em línguas, que eu não tinha conseguido ser boa o suficiente para Deus para orar em línguas, e eu tinha que fazer e sofrer mais para Deus para poder orar em línguas. São mentiras do inferno que eu aceitava como verdade e me impedia de fluir nos dons. Por isso que você não pode acreditar nisso, porque isso é uma mentira. Por isso que a Bíblia fala que você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Eu li aquele livro, já tem um vídeo aqui explicando. Aí eu entendi que orar em línguas era um benefício gigante pra mim, pro meu espírito. E aqui em Judas, eu gosto muito desse texto. Judas 1:20 fala: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Orar em línguas é uma forma de você edificar o seu espírito, fortalecer o seu espírito para o seu espírito ficar mais forte. Vai amadurecer o seu espírito, enraizar mais seu espírito em Deus. É uma arma de guerra, um direito de todo cristão. É um privilégio e é um dom do Espírito. E sim, eu acredito, também defendo isso, que está disponível para todo mundo. Vamos lá. Se você tem pernas, o ser humano foi feito para ter anatomia para ter pernas. Então a gente está falando de uma pessoa normal, que é uma pessoa comum. Você tem pernas, então você pode caminhar, então você pode correr. Dando o exemplo do ser humano normal.
significa que correr está disponível para você. Aí agora, 90% das pessoas não correm, 90% das pessoas fala mal de correr, detesta correr, não gosta de correr e é contra correr e fala pra que eu vou correr? Só que significa que está disponível pra você, você que não faz. Por quê? Por escolha. Porque no momento que você escolher correr, você pode começar a praticar e a correr. É a mesma coisa. Todo mundo que tem o Espírito Santo está à disposição. Só que você tem que começar a buscar. E Paulo fala pra gente buscar com zelo os dons espirituais, pra você se empenhar, pra você conseguir, pra você buscar, pra você realmente treinar pra isso, querer. Não é por mérito, mas é por você pressionar em frente, pra você ir atrás, pra você, porque tá disponível. Aí eu li o livro de Orar em Línguas, tive essa revelação e falei: Senhor, você tá disponível? Eu preciso. E eu pedi pra Deus, na época eu já contei pra vocês no vídeo, eu fiz um propósito, era o que eu sabia, eu acredito que a gente tem que fazer o melhor que a gente consegue na época, eu não sabia nada, gente, eu tenho tanta compaixão de quem não sabe nada, porque eu não sabia nada. E Deus, ele era misericordioso comigo, eu não sabia nada, mas o pouco que eu sabia, ele respondeu. E eu falei assim: Senhor, se o Senhor me deixar orar em línguas, me ajuda, eu preciso, me ajuda, Senhor, ative em mim esse dom. Eu orei, fiz a oração, é por fé. E eu falei: Deus, eu vou doar. Gente, na época, eu amava os vestidos que eu tinha das Zara, os negócios assim, 2019. Eu falei: Senhor, eu vou dar 30 vestidos, 30 roupas pra igreja, os que eu mais gosto, as roupas que eu mais gostava. Aí eu tava orando, uma noite, simplesmente conversando com Deus, eu tinha até esquecido que era o último dia do propósito. E eu tava simplesmente sentada conversando com Deus, eu comecei a orar em línguas. No meu caso, ninguém impôs a mão na minha cabeça, ninguém falou nada, eu simplesmente abri minha boca e eu estou orando em línguas, que é isso? E eu não entendia nada, só que depois você vai aprender mais. Todos os dons, eles são ativados por fé. E o meu dom de línguas foi ativado por fé lendo o livro e buscando a Deus. E eu busquei daquela forma. E depois eu nunca parei de orar em línguas, porque você vai crescendo cada vez mais. Se eu não tivesse, depois que eu ativei o dom, orando sempre, eu não estaria tão mais aprofundada nos dons como eu estou. Porque pra mim, de verdade, o dom que mais ajuda de todos os outros dons é orar em línguas. Todas as vezes que eu vou profetizar, eu tô travada, eu fico orando em línguas. Gente, porque é o Espírito Santo fluindo. Então, orar em línguas, você ativa o seu espírito, você aquece seu espírito. E é um dos dons, assim, que eu realmente quero que todo mundo receba, que todo mundo ore, todo mundo ative. Mas vamos voltar aqui, porque eu quero ler uns textos bíblicos com vocês. Eu quero quebrar algumas objeções, porque muita gente fala assim: ah, mas não é pra mim. Eu acho que até nesse momento do vídeo você já entendeu que é pra você. Mas aqui, ó, em Joel 2, fala assim, a profecia que Joel escreveu pros últimos dias, que aconteceu em Pentecostes. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Tem umas traduções que falam sobre toda a carne. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, nuvens e fumaça. Eu acho interessante essa explicação. Ele vai derramar, Deus prometeu derramar do espírito dele, ou seja, o Espírito Santo de Deus em nós, sobre toda a carne. Então muita gente já fala assim: se você quer fluir nos dons, o único requisito é você ter carne, né? Se você tem carne, então você pode. E aqui ele já quebra várias barreiras. Filhos e filhas, ou seja, homens e mulheres, jovens, velhos e crianças. Não importa se você é uma criança, gente, criança flui nos dons. Criança de 5 ou 6 anos profetiza. Criança de 6, 7 anos já ouvi histórias de criança orando com pessoas, ela sendo curada de câncer. Porque, novamente, não é a pessoa que tem a capacidade, é o Espírito Santo. Então, se a criança de 7 anos foi ensinada desde criança sobre Jesus, entregou a vida para Jesus, e ela tem o Espírito Santo, e ela foi ensinada a ter fé, que uma criança pode profetizar. Eu amo receber profecia de criança, até porque crianças, elas realmente acreditam, elas realmente têm fé, elas não ficam duvidando e questionando. Então, eu conheço criança que vê anjo, criança que tem visão, e eu amo treinar criança. Porque criança, gente, ela é muito rápida, muito simples, é muito bom, por isso que a gente tem que ser como criança. Os velhos terão sonhos, ou seja, pessoas velhas também podem profetizar e ter sonhos e querer e ter ânimo pra vida. E os jovens terão visões. E ele fala aqui sobre servos e servas, ou seja, ele tá quebrando todas as barreiras de pessoas com dinheiro, sem dinheiro, classe social. Não é desculpa. Não é desculpa da sua igreja, da sua denominação, se você é mulher, se você é nova, homem, velho, jovem, criança. Você pode ensinar os seus filhos a profetizar. Eu tenho uma amiga muito querida que ela ensina, ela ama muito de Deus, muito do profético. E uma vez eu fiquei um tempo na casa dela e eu aprendi demais a ter uma família igual ela faz com a família dela. Ela faz sempre um culto doméstico e ela ensina os filhos dela a profetizarem. E os filhos dela
profetizam de uma forma tão linda. Um menino de 8 anos me entregando profecia. Ele era muito fofinho. E, gente, adolescente profetizando e orando e ensinando e criando os filhos com amor e anseio e fogo por Deus. Então, significa que tá disponível pra sua família e você pode. Eu não vou ler esse texto, eu vou só passar por cima. Em Atos 2 aconteceu o Pentecostes, que foi quando foi o cumprimento da profecia de Joel, que foi quando eles estavam reunidos orando e veio o vento e o Espírito Santo veio e ficou com uma língua de fogo sobre cada um. Então, cada um deles, era um pra cada um. Todo mundo pode, você também pode. Começaram a orar em novas línguas, eles começaram a profetizar, eles começaram a fazer sinais, milagres e maravilhas. Hoje, a gente vive no Pentecostes. A gente não tá esperando o Espírito Santo vir novamente como no Pentecostes. O Espírito Santo já veio. E o Espírito Santo está aqui, disponível para você fluir com ele nos dons. Quero ler com você 1 Coríntios 14. Paulo tá falando assim: sigam o caminho do amor, ou seja, o caminho do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, e busquem com dedicação os dons espirituais. Você vai encontrar se você buscar. Na Bíblia fala que aquele que busca, encontra, o que pede, recebe, o que bate, é aberto. Eu, pessoalmente, busco os dons. E eu continuo buscando os dons. E aqueles dons que eu ainda não fluo muito, eu continuo pedindo pra Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero. Então, se você falar assim, Senhor, eu quero, e você começar a buscar, você vai encontrar. Busquem com dedicação os dons. Dedicação, com zelo, com esforço, com realmente intensidade. Realmente eu quero, não tô brincando com esse negócio. Gente, eu profetizo quase todo santo dia da minha vida, porque é o dom que eu mais gosto, é o dom que eu mais quero fluir. Pra mim é o dom mais importante, porque a Bíblia fala que se você tá edificando outra pessoa, tá edificando o corpo, é melhor profetizar. Eu me dedico. Não vai vir assim, ai, nossa, quero profecia, não vou fazer nada. Não, você tem que buscar. Busca conhecimento, busca praticar, busca entender, busca orar. Se gasta tempo, gasta tudo. Quantos cursos, gente? Ninguém me deu de graça. Eu viajei quantas vezes para outro país para fazer escola profética e fazer livro e tempo e horas e horas e horas. Você gasta horas entregando profecia, mas isso é porque você tá crescendo no dom. Isso é dedicação. Busque com amor e dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Por isso que eu foquei no dom de profecia. Sigam o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus. Porque quando você está orando em línguas, você está edificando o seu espírito. E sobre o dom de línguas, você pode fazer intercessão em línguas, você pode orar por outras pessoas em línguas, você pode fazer intercessão profética em línguas. Algumas vezes, sim, o Espírito Santo vai te dar interpretação, você pode pedir interpretação. Às vezes você vai ouvir outras pessoas orando em línguas e vai entender. Tudo isso que eu tô contando, eu já passei por essas experiências. Eu já passei por uma experiência de orar em línguas, de ficar orando em línguas e não conseguir mais falar português. Ficar presa em línguas, assim. E eu sabia tudo que eu estava falando, mas eu estava orando em línguas. De fato, ninguém o entende. Normalmente não, a gente não entende. 99% do tempo que eu estou orando em línguas, eu não entendo. Porque em espírito fala mistérios. O Espírito Santo está intercedendo. O Espírito Santo fala pra você, ora em línguas. Você não entende? Você começa a orar em línguas. Eu faço academia orando em línguas. Eu faço tudo orando em línguas, gente. Eu canto em línguas. Eu amo. Eu amo. Eu sou completamente 100% pró-línguas. E eu acredito que todo mundo tem que orar em línguas, porque é uma arma de guerra muito poderosa. Mas orar em línguas não é pra você falar com outras pessoas em línguas, porque elas não vão entender. Agora, quando você ora em línguas e tem interpretação, que é diferente de tradução. Tradução é quando você traduz palavra por palavra. Interpretação de línguas é quando você tá orando em línguas e o Senhor te dá uma visão, Ele te dá uma interpretação daquilo. É a mesma coisa, eu vou falar uma palavra com você em inglês que não existe em português. Eu não vou ter a tradução exata, eu vou interpretar aquela palavra pra você. Tradução é quando a pessoa traduz palavra por palavra, o dom de línguas. Interpretação é quando ela interpreta o sentido. Gente, eu vou dar uma corrida aqui no vídeo dos dons, nessa parte dos dons, porque o sol está se pondo. E eu ainda não tenho softbox pra gravar à noite. E se vocês não se importarem de ficar escuro, eu ligar uma lâmpada aqui pra gente terminar esse vídeo. Eu falei pra vocês que eu ia fazer uma pincelada nos dons e vamos lá. Mas quem profetiza o faz pra edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quando você profetiza, você tá edificando, consolando e confortando as pessoas. Você tá edificando a igreja, tá edificando a fé das pessoas, tá edificando o relacionamento das pessoas com Deus. Basicamente, profetizar é você falar a perspectiva de Deus sobre a pessoa para aquela situação, ou então você chamar a existência. Não necessariamente profetizar é falar o futuro. Muita gente atribui mais falar o futuro à palavra de sabedoria, mas também pode ser. Eu quero trazer essa explicação para você aqui nesse vídeo para você entender, que vai te dar muita clareza. Muita gente tem essa ideia de, peraí, agora eu vou profetizar. Peraí, que agora eu não vou mais profetizar, agora eu vou dar uma palavra de conhecimento.
peraí, que agora eu vou parar de dar uma palavra de conhecimento e vou dar uma palavra de sabedoria. Mas na verdade não é assim que funciona. Não é que você vai compartimentar os dons e só vai fazer um depois de outro. Na verdade, é como se fosse uma mistura, tudo junto. Sabe quando você tá fazendo um bolo? Você coloca ovo, trigo, leite, vira tudo junto e vira um bolo, que é o objetivo final. Você tem um corpo, você tem pulmão, coração, estômago, você precisa de todos eles. Você não pode escolher qual que você quer mais. Você precisa de todos eles. Mas no final, todos eles estão todos juntos para um propósito, para o seu corpo existir, viver, né, para funcionar, para você estar vivo. Você precisa do seu pulmão, do seu coração. Então, todos os dons, eles são para esse propósito, de edificar o corpo de Cristo. Às vezes você vai estar edificando você mesmo com dom de línguas, às vezes você vai estar intercedendo em línguas por outras pessoas, às vezes você está profetizando, você está falando em línguas, eu estou te dando tradução, está falando. Quantas vezes eu vou profetizar? Eu antes oro em línguas um tempão para Deus me mostrar o que Ele quer falar para a pessoa. Entende como não tem como falar assim, primeiro esse aqui, depois? Não. Se você quer servir o corpo de Cristo, porque os dons, isso aqui pra mim eu acho que é o que tem que ficar na sua cabeça, o principal dos dons. O dom do Espírito Santo não diz respeito a você, diz respeito a o corpo de Cristo, a igreja. Jesus morreu pela igreja e ele ama tanto o corpo dele, ele ama tanto o conjunto dos santos, que ele dá sinais sobrenaturais pra gente fortalecer o corpo dos santos. Tanto que aqui em Marcos ele falou assim, ó, e ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A pessoa não quer ir pro céu, não quer Jesus. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, autoridade sobre demônios, falarão novas línguas. O dom de línguas, ele tem várias formas de manifestar, não tem só uma de você falar em línguas, mas você também pode começar a falar em línguas e o Espírito Santo sobrenaturalmente vai pegar aquela língua que você está falando para um idioma existente. Tem várias histórias de várias pessoas que vão falar em línguas e acabam falando tailandês para poder conversar com a pessoa. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e eles ficarão curados. Esses sinais seguem aqueles que creem. Então, você vai crer no evangelho. Caramba, Jesus fez isso, Jesus morreu por mim, eu vou lá pregar e esses sinais vão me seguir. Ou seja, os dons, os sinais sobrenaturais vão seguir você quando você vai cumprir o seu chamado, sua comissão, sua ordem dada por Jesus para você pregar o evangelho, para tirar as pessoas da mão do diabo e do inferno. E eu, pessoalmente, realmente acredito que se você estiver cumprindo a comissão de Jesus, o Espírito Santo ele vai querer que você flua e ele vai ser o maior apoiador para você fluir nos dons mais absurdos e sobrenaturais, porque são sinais que seguem aqueles que creem. Se você estiver num lugar e você precisar fazer um milagre sobrenatural e você for pela fé, o Espírito Santo ele vai te resguardar, vai te apoiar, porque é os sinais que seguem. Então, você vai lá num lugar e você vai orar com a pessoa para ela ser curada, para aquele lugar todo você crê em Jesus, Deus ele é o maior interessado no avanço do evangelho. Por isso que as pessoas têm essa mentalidade errada e elas não podem continuar tendo de que, eu tenho que fazer muita força para eu orar com alguém para ela ser curada. Não, se você entender que é por amor àquela pessoa, lembra do fruto do Espírito, e você crê, e você tiver fé, e você agir na fé, e você dá um passo de fé, os sinais vão seguir. E isso é o requisito para você operar nos dons. Obedecer, fé, risco. Porque muita gente pensa assim, não, peraí que eu tenho que ter uma palavra de conhecimento aqui pra eu ir lá falar. Gente, quase todas as vezes que eu entrego palavra de conhecimento eu não tinha nada. Deus só falou assim, vai lá orar com aquela pessoa. Aí eu, tá. Aí eu nem sei o que eu vou falar, eu nem sei nada, eu não sei o nome da pessoa, simplesmente Senhor, eu só obedeço. Aí na hora que eu chego eu falo, oi, tudo bem, tal, converso com a pessoa, tudo bem, vou orar com você. Aí na hora que eu começo a orar, o Espírito Santo começa a me revelar. Mas primeiro eu tive que ir. Aí os sinais seguem quem obedece, quem crê. E muita gente não flui nos dons porque tá esperando primeiro vir toda a revelação pra ir. Vamos continuar aqui em Coríntios? 1 Coríntios 14:3. Quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. É pra você fortalecer, edificar, consolar. Sobre profecia não é pra você ficar revelando o pecado das pessoas no púlpito, dando profetada, porque quando você faz isso, você não tá fazendo em amor. Então corrige em amor, você nunca vai corrigir em público. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com profetada. E um dos princípios que você tem que manter em mente pra você profetizar é que profetizar é você falar o que tá no coração de Deus pra pessoa, o ponto de vista de Deus. A palavra de Deus, os planos de Deus. Deus, ele tem milhares e milhares de pensamentos a nosso respeito, das pessoas. Então, quando você vai profetizar, é como se você estivesse pegando um desses pensamentos, que a Bíblia fala que são mais do que grãos de areia. Então, imagina os grãos de areia de uma praia, que são os pensamentos que Deus tem a respeito de você, a respeito de alguém. Você simplesmente, Senhor, me dá um grão de areia
algo pra fortalecer aquela pessoa, pra encorajar, pra edificar, você vai pegar um daqueles grãos e vai falar. E você sempre vai fazer em amor. O parâmetro da profecia é edificar, consolar, encorajar. Então, se a pessoa vai profetizar e a pessoa se sente acusada, você é uma mulher medrosa, nananã, você vai ver a profecia do inferno, vai trazer acusação. E eu falei no último vídeo aqui pra vocês a diferença entre acusação e condenação. Sobre o espírito de acusação, condenação e de inadequação, os ataques da inadequação. Esse vídeo é muito importante, dá uma olhada lá, pra você aprender a discernir quando que é um espírito de acusação e quando é uma convicção do Espírito Santo, é diferente. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gente, eu profetizo pra mim mesma todo dia. Depois eu posso mostrar pra vocês exercícios e formas de você profetizar, como que eu faço. A gente vai ter outras oportunidades pra conversar mais sobre isso. Mas eu faço de tudo possível pra me edificar, me encorajar, me animar, porque a vida já é muito desafio, então eu preciso me animar todo dia com a palavra de Deus e tentando saber o que tá no coração de Deus pra mim. Eu uso muito a profecia. Eu fiz uma live com vocês usando palavra de sabedoria pra você ter discernimento pro seu ano. Eu escrevi palavras de Deus que ia acontecer em cada um dos meus meses e, gente, tem sido incrível ver. A gente já tá em novembro, durante esses 11 meses, todas as palavras que eu escrevi em dezembro do ano passado sendo o direcionamento de cada mês, se cumprindo. Então, assim, eu falo bastante com o pessoal no clube de membros também, eu dou exercícios, eu mostro, eu falo pra eles, eu dou exemplos. O Espírito Santo tem me falado pra entregar mais palavras de conhecimento, então eu tenho sido mais obediente nisso. E eu quero mostrar pra vocês que fluir nos dons não é algo místico e que ninguém consegue, mas eu quero que você entenda que é pra todos os cristãos, que você também pode, mas que eu quero que você faça isso de uma forma pura, com a intenção correta, que é pra você edificar os outros, edificar a sua fé, edificar a igreja, pra você construir, não pra você derrubar, não pra você ser aquela pessoa que no final Jesus vai falar assim, ah, você agiu tudo isso, mas eu não te conheço. Paulo, continuando, gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, ou seja, tem uma hierarquia de dons, tem os dons mais importantes. E quando você vai profetizar, você sempre vai usar a Bíblia, o parâmetro da Bíblia, porque quando você profetiza, é falando do ponto de vista de Deus, e Deus nunca vai falar nada contra a Bíblia. Por isso você tem que conhecer a Bíblia. Quanto mais você conhecer a Bíblia, melhor você vai profetizar. Porque você não vai profetizar nada contra a Bíblia, você vai profetizar os princípios de Deus. E todas as vezes que a gente ensina alguém a profetizar, os primeiros exercícios que a gente passa profetize um texto da Bíblia. Por exemplo, você vai orar pelo Joãozinho, que você não conhece, e você vai falar assim, Senhor, abençoa ele, você vai orar abençoando a vida dele, e o Espírito Santo vai guiar a oração, as coisas que você tem que orar, às vezes Deus vai falar pra você orar pelo cachorro dele, você nem sabe. E aí você vai falar assim, olha, me veio um texto na Bíblia, uma passagem na Bíblia, de uma história de uma mulher que ela tava com fluxo de sangue, mas ela, entende? Você vai usar a Bíblia pra profetizar. Quando a gente ensina as pessoas a profetizar pela primeira vez, a colocar o pé na água, sempre é usando a Bíblia, porque é a palavra de Deus e vai ser Deus falando. Aí, à medida que você já consegue aumentar a sua fé, pra você realmente acreditar nas coisas que o Espírito Santo te mostra, claro que nunca vai ser contra a Bíblia, nunca vai sair dos parâmetros bíblicos. Quando eu comecei a profetizar profecias mais, assim, bem certeiras, eu via Deus me mostrando na minha mente uma mulher trabalhando num consultório médico, ela era faxineira. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu tô viajando. Aí eu falei, vou falar. Aí eu comecei a falar pra ela, olha, Deus me mostrou você como faxineira no consultório médico. Aí eu comecei a falar a Bíblia, Deus te deu sementes pra você plantar. Aí a mulher ficou calada olhando pra mim e ela falou, tá, agora falta você falar o endereço que você falou tudo. Mas assim, eu fiquei chocada. Mas é possível, você vai crescendo. Você vai exercitando os dons e você vai ficando cada vez mais treinado nos dons. É por isso que eu treino todo dia. Porque eu quero melhorar muito. Uma vez eu vi o pessoal entregando palavras de conhecimento, gente, falando até a data de nascimento. Eu falei, Senhor, eu vou chegar lá. Você tem que buscar. Por isso que eu tô entregando mais palavras de conhecimento. Porque realmente edifica a fé das pessoas. Imagina, você tá num lugar e você fala assim, Deus me mostrou isso. Eu acabei de ver esse número e tal. Faz sentido pra você? Gente, a pessoa vai se sentir vista por Deus. A pessoa vai pensar assim, caramba, peraí, ninguém sabe disso, Deus, ele se importa comigo assim, Deus, ele se importa comigo a tal ponto, peraí, Deus, ele me vê, Deus, ele me nota, Deus, ele me percebe. Imagina o tanto que não vai edificar a fé de uma pessoa, gente, o quanto que a gente não vai poder abençoar, sabe? Eu amo profetizar, eu amo entregar, eu amo ajudar as pessoas, e elas sempre choram e são tocadas, é porque é Deus. Só que do meu lado, o que eu sinto?
Eu não sinto nada, eu só sinto tipo, Senhor, vamos lá. As pessoas acham que a gente vai tremer. Não, eu só falo, Deus, eu quero orar com alguém. Tanto que eu fiz um desafio com o pessoal esse mês no clube de membros pra você orar com uma pessoa por dia. E eu fiz esse desafio de forma muito intencional. Eu falei assim, olha, eu quero que você ore com uma pessoa por dia por 7 dias. E nem que seja, oi fulano, tô te mandando um WhatsApp porque eu quero te abençoar, eu quero orar, eu quero que a paz de Deus te encha. É pra você aprender a começar a profetizar, pra você aprender a começar a servir os outros. Porque você, quanto mais você pensar mais nos outros do que em você, mais você vai fluir nos dons. E quanto menos egoísta você for, e quanto mais você se preocupar com o bem-estar do outro, com Deus alcançando o outro, mais você vai fluir nos dons. Porque os dons não é sobre você ser bom, é sobre Deus alcançando o outro. Então muita gente quer fluir nos dons pra aparecer. E não, o dom é sobre o outro. Tanto que quanto mais eu fluo nos dons, gente, mais o meu ego, o meu orgulho tem que ser esmagado. Porque às vezes eu fico, Senhor, ficar 1 hora aqui na fila orando com um monte de gente, Senhor, eu queria ir pra casa dormir. Não é sobre você, é que você diminui e que Deus cresça. Só que eu fazia isso lá na minha igreja, na Paz Church de São Paulo. A gente tem, acho que o pessoal ainda tem, eu amo eles, uma noite profética uma vez por mês. E eu ia pra orar Power Night com as pessoas. Gente, a igreja fechava, tipo, 11 horas, ficava eu e o pastor na fila, orando com gente. E eu falava, Senhor, não tem problema, eu ia pra casa meia-noite. Todo mundo tinha ido embora, mas ainda tinha gente na fila. E eu falei, tá bom, eu vou ficar aqui, vou profetizar, vou entregar palavras. E é tão legal que muita gente do canal ia lá, e eu conheci muita gente, né, que me segue aqui no YouTube, assim. O pessoal ficava na fila e eu ficava lá pra orar. E eu orava até a última pessoa da fila. Mas eu falava, Senhor, eu tô aqui pra servir, vou servir o corpo, então me mostra. Só que uma coisa que eu aprendi profetizando, quanto mais eu oro com outras pessoas, mais eu conheço sobre o caráter de Deus, mais Deus se revela pra mim, mais eu me apaixono por Deus, mais eu aprendo a ver a perspectiva de Deus, vendo como Ele pensa sobre as pessoas, e mais isso muda como eu penso sobre mim, como Deus pensa sobre mim. Então, na verdade, quanto mais eu sirvo, mais eu ganho. Quanto mais eu fico lá orando para outras pessoas e profetizando, mais eu falo com outras pessoas, mais eu ganho, porque mais eu recebo revelação do próprio Deus a respeito de quem Ele é, da minha vida, mais eu aprendo sobre Deus. Gente, eu vou dar uma pincelada bem rápida sobre os outros dons, porque senão eu fico falando sobre profecia, eu amo profetizar, eu sou viciada em profetizar, eu realmente profetizo todo dia, todo dia, todo dia. Eu tenho papéis e papéis, assim, cadernos e cadernos de profecia. Eu profetizo muito. Então eu vou falar sobre os outros dons pra gente não ficar só em profecia. Porque a gente já tá conversando aqui há um bom tempo. E sim, eu vou fazer depois a parte 2 sobre as perguntas que vocês me deixaram nesses comentários. E eu ainda quero orar aqui com você nesse vídeo pra você receber o Espírito Santo. Agora eu vou pra 1 Coríntios 12, que tá falando sobre os outros dons. Paulo tá falando aqui, ó. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum, ou seja, visando ao bem comum, a gente conversou bastante isso aqui no vídeo. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, Espírito Santo, a outro dons de cura, tem mais de um dom de cura, tem dons de cura, formas de dons de cura, de operar em dons de cura diferente, por isso que pessoas operam diferente em dons de cura, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, que a gente já falou bastante, a outro discernimento de espírito, que também tem vídeo aqui no canal, a outro variedade de línguas, ou seja, o dom de línguas tem várias formas, tem variedade de línguas e ainda outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito Santo, não é por espíritos malignos, é o Espírito Santo de Deus. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Conforme ele quer, gente. Mas você pode buscar, você pode entrar em parceria. É aquilo que eu falei, você vai e os sinais seguem. Então, o Espírito Santo, ele quer te apoiar, ele quer te apoiar na missão. Então, se você der o passo, pôr o pé na água, ele vai te apoiar. Vamos lá. O dom de palavra de sabedoria dá um direcionamento para o futuro. Você falar alguma coisa do futuro, como agir numa situação, uma sabedoria sobrenatural para resolver problemas. E muita gente usa o exemplo de Salomão, quando ele foi resolver aquele impasse com as duas mulheres que falavam que era mãe do mesmo bebê. Ele teve uma palavra de sabedoria para resolver aquilo. Mas também não só isso. Eu entrego muita palavra de sabedoria quando eu dou um direcionamento para a pessoa de como agir numa situação. A gente ora, a gente pede a orientação do Espírito Santo. Onde uma situação a respeito do futuro. Você também pode falar algo que vai acontecer no futuro para a pessoa se prever, se precaver. Mas
é pra edificar a pessoa. A outra, palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento tem várias formas de acontecer. Tem palavra de conhecimento que a pessoa sente no corpo, ainda mais pra cura. O Randy Clark, ele tem um livro que chama Palavra de Conhecimento. O viés do Randy Clark é palavra de conhecimento a respeito de cura física. Eu, Giovana, pessoalmente, eu observei isso. O Espírito Santo, ele me dá muita palavra de conhecimento pra questão emocional. Eu recebo muita palavra de conhecimento de depressão, de questão de relacionamento, de casamento, até porque o meu chamado é pra essa área de família. Então eu recebo muita palavra de conhecimento, mas é eu fluindo com o Espírito Santo nessa área, igual eu falei, conforme ele quer. Deus, ele quer me usar na área de solteirice, de casamento, de família. Então ele me dá muita palavra de conhecimento de problemas de casamento, problemas familiares. Deus me mostra. Ele me mostra o que tá acontecendo, mas ele me usa dessa forma. Mas o Randy Clark tem um ministério de cura muito grande, então ele tem livros de palavra de conhecimento focado em cura física, cura de doença. Quero melhorar muito também minha palavra de conhecimento pra cura, mas tem até um vídeo que eu fiz aqui uma vez de um exercício de palavra de conhecimento no canal que se chama Caça ao Tesouro, que a gente pede pra Deus mostrar pra gente quem que a gente vai encontrar, que Deus quer que a gente ore com a pessoa na rua. Deus me mostrou exatamente a roupa da pessoa que eu ia encontrar, e eu fui orar, e na hora que eu fui orar, a gente foi orar com a mulher, era porque o filho dela tava com depressão e queria morrer. Entende? Que é pra edificação do outro. Deus, ele mostra. E eu amo treinar. Você pode treinar. Pra mim é tipo, sabe? Tipo, entrar em parceria com Deus, interagir com Deus. Eu amo os dons. Pelo mesmo espírito, o dom de fé. O dom de fé é uma fé sobrenatural, uma fé pra você fazer coisas que normalmente a gente não faz. Por exemplo, andar sobre as águas. Eu tenho experiência com dom de fé. Uma vez, tem muitos anos, eu tava no aeroporto errado, perdida, não tinha como eu pegar o voo, eu não sabia o que fazer, eu simplesmente sentei e falei, Deus, eu preciso de um milagre agora. Eu tive uma fé sobrenatural. E Deus, ele me mandou, levanta e vai falar com aquela mulher. Eu saí correndo atrás de uma mulher que eu nem sabia quem era, na Itália. Quando eu cheguei, a mulher era brasileira. E eu falei pra ela, moça, eu vou perder o voo, eu preciso ir ao aeroporto. E ela virou e falou pra mim assim, eu moro do lado, eu vou te deixar lá. Então, assim, você começa a ter uma fé que é ousada e move montanhas, sabe? Você cruza o mar. É o Espírito Santo que dá essa fé. Há outro dom de cura. Tem pessoas que operam muito em dons de cura em várias áreas. Tem gente que opera em dons de cura pra criação de milagres, de criar também. Já entra aquele dom de operar milagres, sinais e maravilhas. É um sinal miraculoso, gente. Por exemplo, quando cresce um membro. Tem histórias de pessoas que viram membros crescerem, que viram orelhas crescerem. É uma coisa que eu oro, tá em um dom que eu oro muito. Eu falo, Senhor, eu quero ver sinais, milagres e maravilhas. Eu quero ver membros crescerem. A gente tem que começar a orar por isso, né? Pra praticar. Outro, poder por operar milagres. Os milagres sobrenaturais que as pessoas pensam que não acontece, acontece, gente. Você tem que ter fé. Milagre que aconteceu com o profeta Eliseu, que ele orou e o martelo flutuou. Isso é o poder por operar milagres. Coisas que são contra a ordem natural das coisas. A outro, o dom de profecia, que a gente conversou bastante aqui no vídeo, que a profecia é pra edificar, fortalecer, encorajar, consolar, pra você profetizar, pra você falar a vontade de Deus, a situação. O outro é discernimento de espíritos. Sobre discernimento de espíritos, não é só você identificar demônios, mas você discernir anjos e você discernir os espíritos das pessoas. É o outro dom que eu mais amo, é o discernimento de espíritos, porque a gente precisa de discernimento pra não ser enganado. E, gente, eu vou ligar a luz aqui. Aí, tem vídeo aqui também um pouco falando no canal sobre discernimento de espíritos. E eu tenho feito uma série bem guerra espiritual, bem libertação aqui no canal, sobre discernimento de espíritos, pra você não cair nas armadilhas dos espíritos malignos. Porque o diabo, ele se disfarça até de anjo, se for necessário, pra enganar os crentes. E ele ataca as pessoas de várias formas. Então, um dos dons que eu mais pratico e oro é discernimento de espíritos. Eu não tinha visão espiritual aberta e eu jejuei anos e pedi pra Deus, e agora eu vejo, mas eu ainda não vejo como eu tô vendo nitidamente claro na minha frente. Eu vejo sim espíritos, eu vejo anjos, eu vejo espíritos malignos, mas eu vejo como se fossem no mundo espiritual. Quando você vê no mundo espiritual, você vê o plano espiritual, outra realidade, assim. Eu vejo vultos e às vezes eu vejo muito como animais também. Mas eu prefiro ver anjo e eu prefiro ver Jesus. Tem vídeo aqui no canal também falando que como o jejum me fez ter visões. E foi sim jejum e eu busquei muito. Eu sempre pedi pra Deus, abre os meus olhos. Eu ainda tô pedindo porque eu quero ver melhor, mais nítido. Tem várias dicas de como fazer isso pra gente crescer e avançar e praticar. O outro dom, variedade de línguas. Eu falei um pouco também sobre línguas. O dom de línguas tem várias formas de manifestar. Não é só você orar em línguas edificando assim, mas também quando você ora em línguas e você interpreta, é o semelhante à profecia, está profetizando, porque é Deus falando, né? Que é o Espírito Santo falando. Também tem várias histórias de várias pessoas que estão em países evangelizando e elas não falam o idioma, elas começam a orar em línguas, é o idioma da pessoa, começam a orar com alguém, é o idioma da pessoa fluente. Gente, é o Espírito Santo que realiza essas coisas. Então, ele vai fazer. Eu quero que esse vídeo quebre da sua mente toda mentira de que você não vai conseguir. E eu quero finalizar com esse tema aqui antes da gente orar. Muita gente não flui nos dons porque não sabia. Outras pessoas
já receberam, mas elas apagaram o Espírito. Outras pessoas estão entristecendo o Espírito. Quando você entristece o Espírito Santo, é pecado, sujeira, impiedade e impureza. É uma coisa que diz respeito ao caráter. Né? A Bíblia fala aqui, ó, Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados por dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade, isso entristece o Espírito Santo. Você não fluir no fruto dele, você fluir na carne, em obras carnais, isso entristece o Espírito Santo. Você vai atrapalhar o seu relacionamento com ele, você vai machucar ele, você vai magoar a pessoa que mais te ama na sua vida, alguém que você deveria mais amar do que tudo. Mas agora, não apagueis o Espírito Santo, é porque as pessoas apagam o poder dele, negando o poder dele. E quando a Bíblia fala aqui, ó, pra gente não apagar o Espírito Santo, é pra gente não negar os dons, pra gente não negar o que ele faz, pra gente não negar o fato que a gente pode fluir, que ele tem poder, que ele quer agir. E muitas pessoas apagam o poder de Deus, por isso que elas não fluem. E Paulo, ele deu aqui o exemplo pra Timóteo, porque Timóteo estava sendo intimidado pelas pessoas que estavam tentando intimidar ele, porque ele era jovem, ele era líder, questionando o medo, espírito de intimidação, negando, ele estava se retraindo para ele não fluir nos dons. E Paulo falou para ele aqui, ó: por essa razão, eu torno a te lembrar de que você mantenha viva a chama do dom que Deus depositou em você, que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e domínio próprio. Ou seja, você apaga o Espírito Santo quando você fica com covardia, ao invés de obedecer, quando ele fala pra você orar com alguém, você não acredita, com descrença, com medo, você apaga, você nega o poder dele. O fato de você não acreditar, de você julgar, de você criticar, você tá apagando, então você não vai fluir. Por isso que é importante você não entristecer o Espírito Santo e não apagar. Em outros vídeos a gente já falou bastante sobre o que impede você de fluir nos dons. E agora, gente, eu vou orar com você. Novamente, eu quero fazer esse vídeo pra pessoas que realmente querem saber. Então, se você ficou até aqui, receba essa oração. Eu vou pedir pro Espírito Santo depositar tudo que tá aqui em mim pra você. E vocês viram, aqui praticamente anoiteceu e eu continuei falando, mas agora eu quero orar contigo, tá bom? Vamos fazer a primeira de entregar a vida pra Jesus. Senhor Jesus, agora nesse momento, eu entrego a minha vida a Ti. O Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu viro as minhas costas pro diabo, pro mundo e pro pecado. E eu entrego completamente a minha vida ao Senhor. Vem fazer morada em mim. Eu sou seu, eu sou sua. O Senhor é o meu Salvador e o meu dono. E eu confesso o Senhor como Senhor da minha vida e meu Salvador. Eu entrego a minha vida completamente a Ti. E me arrependo do meu pecado. Me desligo do meu pecado e do meu passado. Em nome de Jesus, amém. Você repetiu isso? Você entregou sua vida para Jesus. Agora eu vou orar. Para você receber o Espírito Santo, mas você também pode falar: Pai, por favor, o Senhor é o meu Deus e o meu Pai agora. Me batiza com Teu Espírito Santo. Me enche do Espírito Santo. Espírito Santo, meu amor da minha vida, meu querido, meu amigo, vem fazer morada em mim. Agora somos nós dois. O Senhor e eu aqui. Em nome de Jesus, amém. Espírito Santo, vem, enche essa pessoa que tá aqui agora nesse momento ouvindo esse vídeo, mesmo nesse escuro, Pai. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor enche essas pessoas com Teu Espírito Santo. Pai, eu peço que o Senhor venha, assim como o Senhor fez com o vento impetuoso e encheu. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha com o Teu Espírito doce e santo, que é tão maravilhoso. Eu peço que o Senhor encha cada pessoa, Pai. As pessoas que já tinham o Espírito Santo, as pessoas que receberam agora, que entregaram a vida para Jesus agora, as pessoas que não te conhecem muito bem, Espírito Santo. Eu peço que o Senhor encha cada pessoa agora nesse momento. Vem, Espírito Santo, e enche, enche, enche cada vez mais. Que cada um de nós, a gente seja sempre cheios do Senhor. Não deixe ninguém apagar o Senhor, Espírito Santo. Não deixe ninguém te negar. Não deixe ninguém te entristecer, não deixe a gente apagar o Senhor com Teu poder. Pai, eu oro agora em nome de Jesus. Espírito Santo, enche cada pessoa que está ouvindo a minha voz. Enche, enche, enche. Que a gente permaneça cheio do Senhor, cantando, louvando, dando ações de graça. Tua palavra fala que a gente se enche do Espírito Santo com ações de graça, cantando hinos e cânticos espirituais e sempre dando graças ao Senhor, Pai, e vivendo em comunhão. Então, Senhor, marca cada pessoa hoje, na data de hoje, que cada pessoa, Pai, viva cheio do Teu Espírito Santo. Aquelas pessoas que estavam vazias, Senhor, enche, 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 Espírito Santo, enche. Todas as pessoas que estavam com o coração frio, Deus, que estavam apagando a chama, Espírito Santo, hoje enche essa pessoa. Espírito Santo, enche, derrama a Tua glória, Senhor. Derrama a Tua glória, Senhor. Derrama a Tua glória, quebra, Pai, as pedras dos corações, enche esses corações, Pai, da Tua glória, da Tua água, Senhor, faz os corações serem de carne, derrama o Teu Espírito e o Teu poder, Senhor, sobre cada pessoa, Senhor, tira toda a amarra dos olhos, todo mundo agora que tinha amarras espirituais, eu ordeno que saia, em nome de Jesus, cai por terra toda a amarra do inferno, que quer te impedir de acreditar nos dons, de ver o Senhor movendo na sua vida, de fluir nos dons.
todo entrave do inferno que estava te impedindo de orar em língua, saia agora em nome de Jesus. Toda incredulidade saia, toda dúvida saia, toda condenação saia, em nome de Jesus, porque essa não é a vontade de Deus, não tem mais condenação para você, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço que o Senhor marque cada pessoa. Espírito Santo, que hoje seja o começo de uma nova caminhada com o Senhor. Espírito Santo, que cada pessoa dê os seus frutos. Espírito Santo, que cada pessoa manifeste o seu fruto. Senhor, forma em cada pessoa o seu fruto, o seu caráter. Forma em nós o teu caráter. Espírito Santo, toma o lugar. Toma o lugar de todo espírito maligno que estava oprimindo cada pessoa. Enche cada lugar, enche cada barreira, enche cada bloqueio, enche cada ferida. Espírito Santo, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso amor. Espírito Santo, o Senhor é o nosso melhor amigo. Espírito Santo, ensina a gente, ensina cada pessoa a te perceber, a se relacionar com o Senhor. Espírito Santo, eu peço, não deixa ninguém te ignorar, não deixa a gente viver ignorando o Senhor, ignorando a sua santidade, ignorando a sua vontade, nem alheios ao Senhor, Pai. Eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, a gente te dá boas-vindas, o Senhor é bem-vindo na nossa vida, a tua presença é bem-vinda. Ensina cada pessoa a viver respeitando o Senhor, considerando o Senhor, e livre no Senhor, e fluindo no Senhor, em obediência. Ajuda cada pessoa a fluir nos dons. Ajuda cada pessoa, Espírito Santo, a ter amor pelas pessoas, a edificar a tua igreja. Deus, coloca no coração de cada pessoa fogo, paixão, Deus, pelo teu chamado, pelo teu comissionamento, pelo evangelho, porque são vidas eternas e as vidas não podem ir pro inferno. Mas assim como o Senhor morreu, Jesus, que a gente possa deixar de ser egoísta e de deixar de ficar preso por medo do que vão pensar de mim, isso é mentira do inferno. Mas que a gente fique mais comprometido com o Senhor, com a tua vontade, com o teu reino, buscar primeiro o reino, Deus, do que com o que as pessoas vão pensar, Deus, com o fato das pessoas conseguirem ou não. Pai, coloca em cada um zelo pelo Senhor, vontade de crescer no Senhor, de ter relacionamento. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor fica tão contente que a gente vai te perceber, vai te respeitar e vai te amar. Obrigado, Espírito Santo. Eu oro por cada vida, acende o coração, acende o fogo, Deus. Pai, que não tenha desculpas, que nós sejamos pessoas sem desculpas, não importa se a gente acha que consegue ou não, o Senhor é quem nos capacita. Se tá de noite, tá de dia, não importa. A gente não vai ter desculpas, porque a gente vai amar mais o Senhor. Eu oro por cada pessoa, Pai. Cada pessoa. O teu poder que o Senhor tem depositado em mim, Pai. Passo para eles agora em nome de Jesus, Senhor, pela minha imposição de mãos, Espírito Santo. Ativa os dons em nome de Jesus, Senhor. Igual Paulo impôs as mãos em Timóteo. Senhor, ativa os dons nessas pessoas, Pai. Assim como o Senhor tem me dado e ativado. Faz assim pra você receber. Em nome de Jesus, ativa os dons na sua vida do Espírito Santo e que você aprenda em agir em amor, que o seu parâmetro seja o fruto do Espírito, seja o amor, porque sem amor nada adianta. Que você tenha temor do Senhor para você fluir em amor e para você entrar em parceria com o Senhor pelo propósito dele em amor e que você não seja enganado. Em nome de Jesus. Amém! Eu quero terminar contando essa história, porque foi um dos que mais me marcaram na minha vida, a história do Vitor. E ele virou pra mim, acho que ele tinha 18, 19 anos, ele virou e falou assim, ele veio com o líder dele, com todo respeito, né, porque eu sou mulher, ele veio conversar comigo, com o líder dele, ele só queria falar assim, Gi, eu quero muito te agradecer pelo seu canal, pelos seus vídeos e porque eu aprendi a reconhecer o Espírito Santo, eu aprendi a me relacionar com o Espírito Santo por causa do seu vídeo, e eu tô aqui na igreja hoje, ele foi lá pra minha igreja. Aí na hora que ele tava falando comigo, eu já contei essa história pra vocês. Alguém já ouviu? Eu acho que sim, mas essa história é a história que mais me marcou e eu vou até chorar. E na hora que ele tava falando comigo, eu olhei pra ele e foi uma das primeiras vezes, eu vi o Espírito Santo algumas vezes, sim, na minha vida. Vi o Espírito Santo, o mundo espiritual. Eu olhei pra ele e eu vi o Espírito Santo em pé do lado dele. E o Espírito Santo tava assim, ó. E o Espírito Santo tava tão feliz. E eu olhando o Vitor falando comigo, eu nem tava mais prestando atenção no Vitor. Eu tava olhando o Espírito Santo, assim, chocada. Espírito Santo, por que eu tô te vendo? Deus, Jesus, por que eu tô vendo o Espírito Santo? No meu espírito, eu tive a impressão do Espírito Santo feliz e alegre. E o Vitor me agradecendo que ele consegue ter um relacionamento com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo me respondeu, ele falou assim, eu tô tão feliz porque agora ele me percebe. Eu tô tão feliz porque agora eu posso falar com ele. E ele me percebe, eu posso me relacionar com ele, ele vai me perceber melhor. E, gente, isso me marcou, que eu cheguei na minha casa, eu não conseguia dormir, eu só ficava no sofá chorando e orando e falando, Deus, a sua alegria é a minha alegria. Espírito Santo, você é o amor da minha vida. A sua alegria é a minha alegria. Então, se o Senhor fica tão alegre, Deus, o Senhor se alegra por nós, a gente não tem noção do tanto que Deus te ama, que Ele me ama, que Ele se alegra por nós. Vê
como que Jesus, ele ama a gente, ele morreu pela gente, mas ver também como que o Espírito Santo, ele se alegra, porque a gente finalmente vai prestar atenção nele, a gente finalmente vai viver com ele é o ajudador, ele é o consolador. Ele quer te ajudar a viver todas as coisas aqui, você não tem que viver sozinho. E ver a alegria dele, gente, mudou a minha forma de ministério, de lidar com os dons, de ajudar as pessoas, porque não é sobre mim o que eu vou ganhar, é sobre como que ele vai ficar alegre e contente. E como que no final eu vou chegar no céu e Jesus vai falar assim, muito bem, serva boa e fiel. Mesmo no escuro você não deixou de gravar. A câmera nem descarregou dessa vez. E eu queria encerrar esse vídeo com essa história, porque eu quero que você mude a sua forma de pensar em Deus, de pensar no Espírito Santo, de pensar nos dons. Eu não tenho problema nenhum de ficar horas falando pra vocês como fluir em cada dom. Mas eu não quero que você faça isso com a motivação errada. Fico muito feliz de te ajudar, que você receba as orações desse vídeo. Tenho certeza que não foi uma oração à toa. Hoje eu tive muitas experiências com o Espírito Santo. Ele me falou que ele ia passar por esse vídeo, essas coisas pra vocês. E eu quero que você ame ele, perceba ele e relacione. E o principal, respeita o Espírito Santo. Respeita o Espírito Santo, ele é tão perfeito, gente. Respeita ele, respeita ele. Ele é o meu melhor amigo e você pode ser o melhor amigo do Espírito Santo. É isso, tá bom? Você não vai sair sem deixar seu like. Esse vídeo você tem que deixar um like. Deixa um like nesse vídeo porque eu tô gravando pra você iluminando com o meu computador. Então, deixa seu like, me diz nos comentários aqui suas dúvidas, o que o Espírito Santo falou com você, se você sentiu alguma coisa, se o Espírito Santo te mostrou alguma coisa quando eu tava orando com você. Se você não tá inscrito, se inscreva no canal, se inscreve aqui embaixo no canal, tá? Compartilha esse vídeo pra ajudar mais pessoas. Eu sei que eu gravei esse vídeo de uma forma diferente. O horário de verão aqui acabou, então agora o negócio tá anoitecendo mais cedo. E é isso aí. A gente faz o que a gente pode pra glória de Deus e eu fico muito feliz de te abençoar. A gente se vê no próximo vídeo. E que esse vídeo tenha sido tão especial pra você quanto foi pra mim. Um grande beijo, gente. Tchau.